Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. 1 Pedro 1, 18, 19 e 20. Diz assim, olha. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los, olha só, essa ideia, irmãos, esse espírito da entrega, né, que Jesus está mostrando aqui para nós acabamos de ler, para nos salvar de um estilo de vida vazio, nós herdamos dos nossos antepassados. Isso aqui não foi pago com simples ouro ou prata. E o ouro e prata perecem, está dentro do tempo, está debaixo do sol, é passageiro. Eles perdem seu valor. Mas isso aqui é algo que foi feito como? Com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Tá? Isso aqui foi feito antes da criação do mundo. Mas agora, preste atenção nessa parte final do versículo. Mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então, é algo que foi feito desde a eternidade, mas só foi revelado no tempo que eles estavam ali, que o Paulo estava aqui, que o João estava aqui, que o Pedro estava aqui. Isso foi revelado. Naquela cruz estava se revelando algo que foi feito antes da criação do mundo. Essa revelação foi entregue naquele período antes da vinda do Segundo Testamento. Porque Jesus ele não se doou para a humanidade quando a humanidade já existia. Quando o mundo antigo já existia, ele se doou para que existisse, para que tudo viesse à existência antes de tudo existir. Senão não haveria existência. Então aqui só foi a revelação dessa morte. Então naquela cruz nós estávamos entendendo agora, principalmente pela boca do apóstolo Paulo e o apóstolo João, dizendo ali no seu livro, que é um livro muito orgânico, o livro de João é um livro tremendamente orgânico, né? Talvez seja assim, o de mais fácil compreensão orgânica dos 4 evangelhos, o evangelho de João. Depois o apóstolo Paulo também foi demais, trazendo essa revelação orgânica. Mas a morte do Cristo aqui, do Cordeiro de Deus, irmãos, ela se deu antes da criação do mundo. Quando Jesus ele está para se revelar, para se manifestar, ele vai no Jordão e se encontrar com João Batista. João Batista ali olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não tirará e não tirou, ele tira, é no tempo presente. Esse pecado, igual os irmãos dizem que não existe, esse pecado que os irmãos dizem que não existe, eles dizem que não existe observando a linha do tempo e a colocação temporal. Porque se a Bíblia diz que Jesus ele tirou o pecado do mundo, se ele tirou o pecado do mundo, então o pecado já não tem mais o poder de condenar ninguém. É a mesma coisa de eu dizer para vocês, ninguém vai para o inferno por causa de pecado. Mesma coisa. Poderia dizer, ó, ninguém vai para o inferno por causa de pecado. Então, o que passou a ser essa condenação, irmãos, esse pecado? Se o pecado foi tirado, não tem mais o pecado, então o inferno perdeu a sua aplicação, né? Para que tem inferno, então, se o pecado não pode mais nem mandar ninguém para o inferno? O sofrimento que acontece por estarmos distante da vontade de Deus. Esse é o sofrimento. Por que o mal triunfa? O mal triunfa quando eu saio da luz e entro nas trevas e vivo a partir do meu entendimento nessas trevas. Eu estando tão distante da luz, eu sou capaz de ser acometido por essas trevas. Essas trevas é esse distanciamento, é essa separação, é esse ato que eu tenho da luz. E se eu estou distante da luz, eu sou suscetível a viver do meu certo e do meu errado. Então, o meu certo, ele é muito bom, até eu encontrar o certo do outro. Por que
acontece o problema. Porque eu, achando que eu estou certo, eu vou reivindicar o meu certo diante daquele que está achando que ele está certo. E também quer reivindicar o certo dele. E aí, ao reivindicar o meu certo, eu sou capaz de fazer o mal para o outro, também está reivindicando o certo dele. Vou colocar assim para os irmãos entender. Tem muita gente, irmãos, que está às margens da lei, porque elas acham que elas têm um direito, porque alguma coisa aconteceu que não favoreceu ela. Tem gente que vive à margem da lei porque nasceu num lugar que não era favorável. Tem gente que vive à margem da lei porque acha que o problema é que os pais não foram não foram bons estruturadores familiares. Pessoas que vivem à margem da lei querem experimentar um êxtase da droga. Para bancar-se nas drogas, elas vivem à margem das leis. Então, todo mundo que está fazendo isso faz por um sentido e acha que dá certo. Aqueles que não concordam com aquilo que está acontecendo, com aquilo que está fazendo os que estão à margem da lei, eles querem, por causa do certo deles, exterminar aqueles que estão à margem da lei. É onde que vão surgindo as guerras. Todas as vezes que o meu certo bate de frente com o certo de alguém, surge uma demanda. É o que acontecia. O certo de Deus batendo de frente com o certo dos homens. O certo de Deus bateu de frente com o certo dos homens. Jesus dizia a verdade, ele era confrontado na verdade com algo que as pessoas não entendiam, ele estava dizendo a verdade, as pessoas acusavam ele de mentiroso, de Beelzebu, de filho de Belial, de ser uma pessoa que propagava a discórdia, que confrontava a religião. Era o certo batendo contra outro certo. Mas isso não prejudicava Jesus em nada. Jesus não pediu para que descesse fogo e queimasse 50. Jesus não pediu que uma ursa saísse do meio do mato e matasse umas crianças. Jesus não pediu pela segunda vez que as pessoas fossem mortas debaixo de uma ordem de poder dele. Jesus não mandou aniquilar a nação toda romana, igual os antigos mandavam aniquilar, igual os reis diziam. Vamos matar tudo, até os gatinhos que tiver lá naquele povoado, os animais que tiver ali, os cachorros que tiver lá, as vacas, mata tudo para não sobrar nada. Jesus não fez isso. Mas lá eles diziam que era a vontade de Deus. Aí Jesus vem falando, olha, eu vou trazer para vocês a vontade de Deus expressa na sua intensidade. E não fez isso. E o que era a vontade de Deus, irmão Arlindo? Aquilo que os profetas diziam, aquilo que os reis diziam, aquilo que está no Antigo Testamento era a vontade de Deus, e Jesus ele foi totalmente contrário à vontade de Deus do Antigo Testamento, provou essa paz, essa mansidão, esse domínio próprio, essa manifestação esvaziada, de um espírito esvaziado, de um pobre de espírito, de um ego inexistente. Qual que é a verdadeira vontade de Deus? É a primeira ou é revelada em Jesus? É revelada em Jesus. Bom, se é revelada em Jesus, então Deus nunca quis que matasse aquele monte de amorreu, de pigmeu, de ateu, de heveu, nada. Deus nunca quis que fizesse isso. Mas e os sacrifícios que a Bíblia manda fazer? Deus queria sacrifício? Nunca quis sacrifício, irmão. Mas está lá que Deus pedia sacrifício. Só que eles não entendiam o sacrifício que Deus pedia. Existe um texto, salvo engano, num salmo, irmãos, que eu acho que é o 50, se eu não estiver enganado, tá? Onde Deus fala que ele não quer sacrifício, mas ele culpa o povo por não fazer sacrifício. Mas ele fala que ele não quer sacrifício. Mas ele pesa uma responsabilidade do povo em cima do sacrifício. Aí eu pergunto para você, afinal de contas, Deus quer ou não quer sacrifício? Deus não quer sacrifício, esse sacrifício que o homem entende que Deus quer. O sacrifício que Deus quer
não é esse sacrifício de sangue dos outros que Deus quer, de morte dos outros que Deus quer. O sacrifício que Deus quer é o sacrifício nosso. É o sangue nosso que Deus quer, e não dos outros. Não é de um animal fora de você. Não é que você se beneficie do sacrifício do outro. Não é isso. É que você beneficie o outro do seu próprio sacrifício. E para você beneficiar o outro do seu próprio sacrifício, você tem que abrir mão de quem você é. É você abrir mão do teu certo, é você abrir mão do teu errado para viver a vida que Deus escolheu para você. É isso aí, que é você se beneficiar do sacrifício seu, é você fazer o seu sacrifício e não o sacrifício dos outros, porque é muito fácil. Vou fazer um sacrifício aqui, traga lá um cordeiro. Não, irmão. Você tem que ser esse cordeiro do sacrifício. É você que tem que ir para a cruz. Não é você pôr o outro na cruz no seu lugar. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, a morte de Jesus antes da fundação do mundo, ela ocorre porque há uma entrega de si mesmo em favor da sua criação. Essa é a morte. Não é a morte física, não é morte espiritual, e não é essa morte que nós temos ideia que é o fim na eternidade. Pelo contrário, é o início de tudo na eternidade. Então, essa morte de Deus na eternidade é a morte para que haja vida. Sou eu me entregando de mim mesmo para que a vida se revela. Então, é Deus saindo do seu total poder de autoridade e, vamos colocar assim, de seu total poder e se entregando de si mesmo. Ele abrindo mão de quem ele é para se entregar em favor da vida. Essa é a morte do Cordeiro. Isso explicado em poucas palavras, tá, irmãos? Sim, um jeito bem grosso está explicando para os irmãos isso aqui, é essa entrega. E essa morte, ela tem que ser vivida por nós também. Essa morte tem que ser experimentada por nós também. Então, quando eu digo assim, olha, eu morri a morte de Cristo e agora eu posso viver a vida dele, é viver dessa forma. Nós lemos lá em Filipenses, né? Capítulo 2. E essa condição que o Paulo está trazendo aqui para o entendimento nosso. É uma incógnita, viu, irmão? Vou falar com você uma verdade. Você precisa ensinar que as pessoas, elas são filhas de Deus. E a gente tem muita dificuldade para ensinar isso, porque a maioria das pessoas, elas acham que elas só se tornarão filhas de Deus se elas aceitar Jesus como Salvador. E ao ensinar que as pessoas são filhas de Deus, elas não podem se aferrar a isso, se apegar a isso. Aí vem outra complicação. Esse irmão fica anos e anos me ensinando que eu sou filho de Deus, e quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu não posso me aferrar a ser filho de Deus. E aí, como é que faz? É assim, ó, você tem que entender que você é filho de Deus, mas você não pode usar o poder de Deus em favor de si mesmo, querendo ser Deus. A fundação do mundo é a injeção do próprio Deus para que gestasse esse mundo. É a doação dele, ele se doando, ele se injetando. Essa fundação é uma injeção, ele sendo colocado ali para que gestasse o mundo. É a mesma coisa do sêmen no útero, irmã. É a mesma coisa de um sêmen ser injetado no útero, ser colocado ali no útero para que se gestasse. Essa é a fundação do mundo. Então, quando ele morre antes da fundação do mundo, essa entrega de si mesmo é como se fosse o homem deixando o gameta dele se unir com o óvulo da mulher para que viesse uma vida, não é? Então, Deus, ele se injeta, né, como se fosse um útero grande aí para poder gerar o mundo aí, para gerar todas as coisas. Ele se doando. Então, todo mundo, o mundo inteiro, toda a criação, tudo que foi criado não do nada. Não veio, não é que aconteceu do nada passou a existir as coisas. Não, isso foi gestado, isso foi pensado, isso foi discutido, foi planejado, entendeu? Isso é uma vontade que foi materializada. Mas todas as coisas, então, criadas, elas foram criadas a partir de Deus. Então, quem são as coisas criadas? Tudo que você vê aqui são expressões do quê? Da vontade de Deus.
Isso aqui é se surgiu, se veio à existência porque é uma vontade de Deus materializada. Então, o homem é uma vontade de Deus materializada, o cachorro é uma vontade de Deus materializada, o gato, o leão, a onça, o bicho que faz o bem para nós, o bicho que pode comer, o bicho que não pode comer, o bicho que faz o mal, o, o javali que destrói toda a roça que nós planta, né? A lagarta que vai lá e come tudo o milho antes dele estar pronto. Tudo isso foi criado por Deus. Não tem nada de criado pelo diabo. O diabo não cria nada. O diabo pensa que pode fazer alguma coisa porque ele se deparou com a árvore do conhecimento do certo e do errado e agora ele pensa que ele pode ser igual a Deus usando o poder de Deus em favor de si próprio. E a morte é essa, irmãos. Você tendo a condição de fazer o que você acha que é certo, você abre mão de fazer o que você acha que é certo em favor daquele que você está vendo e está fazendo errado, segundo a sua concepção. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit